Então, gente, boa noite oficialmente a todos. Esse momento é muito gostoso, a gente adora compartilhar soluções naturais, falar um pouco da nossa trajetória, contar um pouco como foi nossa virada de chave. E hoje a gente vai estar com a Camila. Camila é empresária, é mãe dessas duas lindezas que está aqui na tela. Camila começou como cliente preferencial. Inclusive, eu conheci ela. Quando a gente se conheceu, você estava barriguda ou você só estava com o pequeno? Só com João Pedro. Só com o João Pedro. Ele Então, tinha 8 meses. conheci a Camila, ela nem tinha a A Brígida. A Brígida. A Brígida nem tinha, gente, é tanto nome desses meninos que eu faço a confusão. Então, ela só estava com o João Pedro e ela foi para uma convenção como cliente, porque ela queria entender um pouco mais de do Terra, queria ver os artigos que iriam ser apresentados, o corporativo, ela queria entender todo esse universo. E ela foi com o marido dela, que também é empresário. Eles tinham, nessa época, uma loja de produtos naturais, né, Camila? Isso. E foi a grande virada de chave, porque lá ela entendeu que ela poderia usar os óleos essenciais, cuidar da saúde dela, cuidar dos meninos, ficar mais próxima da família e ainda compartilhar com milhares de mães. Então, a Camila vai contar para a gente essa trajetória. Você vai falar também os óleos que você mais usa nos meninos e como você vem compartilhando a sua história e soluções naturais com tantas pessoas e como que você apresenta isso para as pessoas, né? Então, ela vai contar também a história dela para vocês e a gente vai estar aqui acompanhando tudo e no final a gente abre para tirar as dúvidas e para receber vocês que são convidados, que estão aqui para aprender sobre óleos essenciais. Então, Camilinha, conta pra gente. Boa noite, pessoal. É uma honra, né, estar aqui com vocês. Toda semana eu tenho um prazer enorme de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência, né? Eu era só cliente, né? Eu entrei através do meu filho, eu entrei para ser cliente, para usar os óleos, porque meu filho, ele tinha muitos problemas respiratórios. Todo mês ele usava medicação e eu queria uma forma natural para cuidar dele. E aí encontrei os óleos essenciais, né? Pensava que era só cheirinho. Lá na loja vendia essência e eu pensava que era só cheirinho mesmo, né? Quando eu percebi que os óleos da Terra tinham grau terapêutico, aí eu mudei, né? O estilo de vida da minha casa, comecei a usar de forma consciente, preventiva, e comecei a ter mudanças radicais aqui na saúde dos meus filhos, né? Na época só do João Pedro, porque na época só tinha ele. E depois veio a Brígida nasceu banhada nos olhos, ela é a bebê lavando, né? Tá até chorando ali, mas a minha mãe tá ali com ela e ela dá conta. Então, assim, quando eu comecei a usar os óleos essenciais de forma preventiva, eu comecei a tratar da origem do problema, da saúde. Só um minutinho, tá, gente? Só um minutinho aqui. Quem sabe faz ao vivo e quando a Quem gente sabe tem faz ao vivo. filho, é assim mesmo, É, né? é assim mesmo. A hora do sono aqui, né? Mas é isso, gente. Só um minutinho aqui. Peraí. Como é que eu boto aqui? Camilinha, pode ir lá dar uma acudida lá, se você quiser, eu fico aqui. É, é muito interessante quando a gente desperta para o mundo dos óleos essenciais e quando a gente percebe que não só cuidando da saúde da nossa família, dos nossos filhos, a gente também pode levar soluções para outras pessoas, né? Então eu falo que assim, a história da Camila realmente ela me impactou por ela ser cliente, ela ficou um tempo como cliente e realmente para cuidar dos meninos, né? Então, óleos essenciais é um produto natural que vem da natureza, né? Que são substâncias voláteis, moléculas bioquímicas que têm uma interação muito próxima com o nosso corpo, porque nós também somos feitos de carbono, hidrogênio e oxigênio, assim como os óleos essenciais, né? Então, o nosso corpo, ele corresponde muito às moléculas aromáticas. E aí a Camila vai continuar. Se ela precisar parar, eu dou continuidade aqui, Gente. não tem Ó, problema. nessas horas eu já dou a dica, ó, Adaptive, tá? Que baixa nível de estresse, né? Deixa eu ver se tá, porque tem uma barra bem aqui, peraí. Baixa o Eu nível, quem estava que com não...
Foi a mãe que não Até tem contando estresse, para o né? pessoal como que os óleos essenciais, por ser moléculas voláteis, né, bioquímicas, interagem com uma rapidez enorme no nosso corpo, né? Nosso corpo é muito compatível aos óleos essenciais. Então, a gente estava falando exatamente isso. Pode continuar, tá, Camilinha? Então, gente, quando eu comecei a estudar os óleos e eu comecei a realmente usar, eu comecei a entender que aqueles óleos ali, eles são ferramentas poderosas, desde que eu não tenha medo deles, né? E a gente às vezes tem medo dos óleos. A gente não tem medo de outras coisas, né? Por exemplo, tomar uma medicação de tarja preta, mas tem medo de usar óleo, algumas pessoas, né? Então, quando eu comecei realmente a colocar no meu dia a dia, na rotina, tudo mudou na minha casa, né? Comecei a diminuir carga tóxica, comecei a viver realmente um estilo de vida que construiu a minha saúde, né? Tá construindo, né? Porque a saúde da gente, a gente só vai deixar de cuidar quando a gente morrer, né? Que é para estar ali, a gente administrando todo dia. Então, hoje a gente vai falar, deixa eu só botar aqui a apresentação. Hoje a gente vai falar de ferramentas, de soluções naturais que vão resolver ali. Tem uma tarjinha cinza, mas é por causa da câmera, que eu gosto de ficar olhando para vocês. Que vão resolver 80% das necessidades de uma casa, né, de uma família inteira, tá? Das nossas prioridades de saúde, os pilares. E essas necessidades são saúde física, saúde emocional, né? A gente tem uma melhor qualidade de sono, a gente cuidar ali da imunidade, sistema digestivo, tá? Essas soluções naturais, elas vão dar suporte, tá? Então, o que são os óleos essenciais, né? Eles são substâncias aromáticas extraídos das plantas, tá? Então, eles são várias partes das plantas. Só um minuto. Rubens, tô na Ela está reunião. fazendo uma pergunta aqui, eu não sei. Mas você anota, depois Não, responde. ela está contando os grupos. Você trouxe os grupos? Você trouxe os grupos? Ô, Duda, eu acho que ela travou meu vídeo. O quê? Eu não estou conseguindo É porque ela está na abrir. apresentação, depois ela abre para todo mundo, Vocês tá estão bom? conseguindo ver minha tela? Estamos sim, Camilinha. Pode continuar. Perdão, pessoal, porque o Rubens chamou aqui e eu tive que responder. Então, assim, gente, soluções naturais, os óleos essenciais, eles são plantas, eu digo que são a natureza invasada, porque a do terra, ela não tem nenhum aditivo químico, ela simplesmente invasa o vidrinho, tá? Ela pega a planta, prensa a frio, se for uma folha ou uma flor, ou ela destila, se for uma madeira, uma resina, e invasa. Não tem nada químico. Por isso que os óleos da do terra são potentes, têm grau terapêutico elevado, são poderosos, agem muito rápido, né? São altamente concentrados. Uma gota do peppermint equivale a 28 xícaras do chá. Aqui, essa foto aqui, ó, é a própria hortelã-pimenta, né? O peppermint ampliado no microscópio. Essas bolsinhas branquinhas são os óleos essenciais. Se você só consegue ver no microscópio, a olho nu é invisível, né? E quando ela prensa ali, ela espoca, sai aquele líquidozinho, aquela aguinha, né? Que eu falo, é aquela aguinha ali que é milagrosa, né? Que tem milhares, centenas de moléculas bioquímicas. O óleo essencial de lavanda tem 1000 moléculas. O óleo essencial de melaleuca tem 97 compostos bioquímicos. Então, você vai ver que realmente que eles são bem holísticos, eles servem para várias coisas, né? Já já eu vou contar cada um para que serve. E eles são realmente eficazes, porque são bem concentrados. É diferente de homeopatia, que é diluído, eles são muito concentrados. E aí a gente precisa saber utilizar, saber fazer diluição, saber em qual é a melhor forma de uso, qual é a melhor via de acesso para cada caso. Cada caso é um caso. Lembrar sempre de que os óleos essenciais, eles vão na origem. O que é que você prefere? Né? Vamos supor que tem um incêndio. Na nossa casa está acontecendo um incêndio. Aí você pode simplesmente apertar no botão para chamar os bombeiros, né? Ou você pode apagar aquele incêndio, né? Os bombeiros, eles vai só ali, o botão, né? Ali vai só amenizar ali o sintoma, né? Mas o bombeiro, ele vai apagar o incêndio e vai lá na origem, ele não vai, aquele incêndio não vai resolver, não vai voltar mais, entendeu? Mesma coisa é a nossa saúde. A gente vai usar tudo bem, que em alguns casos a alopatia ela é importante. Medicina moderna, ela tem 100 anos, ela é importante. Eu não estou falando desmerecendo a alopatia, né? Mas a gente precisa ver a questão exagerada, né? Acontece muito que as pessoas pegam
um Neosaldina, fica ali viciada naquele remédio para dor de cabeça, tá? Sem receita, né? Porque não precisa de receita, e acaba que aquilo ali tem efeito colateral. A longo prazo, aquilo ali vai intoxicando seu organismo, tá? E aí, os óleos essenciais, eles não são só cheirinhos, como eu já falei, né? Eles têm moléculas bioquímicas. E existem as plantas medicinais, e elas tratam, né? O nosso organismo, eles são biocompatíveis. Nossas células, elas são à base de carbono, nitrogênio, mesma coisa que é as células das plantas. E por isso que eles vão lá na origem, eles ultrapassam a membrana celular para equilibrar ali as células, tá? Todas as células. Então, quando a gente fala, né, de óleo essencial, tem 3 fatores importantes aqui. Primeira coisa, seguro. É planta, é 100% natural. Não tem efeito colateral. A gente chama que os óleos essenciais têm benefícios colaterais, porque ele vai cuidar da tua saúde física, mas cada óleo essencial tem um componente emocional. Então, ele vai cuidar do emocional também. Às vezes, você está ali com enxaqueca, aí você vai inalar o hortelã-pimenta para enxaqueca, e ele vai lá no teu estômago, equilibra, mas ele também vai lá no teu emocional, né? Porque o nosso estômago é a biblioteca de sentimentos. Então, ele vai cuidar de tudo, da gente por inteiro, tá? A questão também é que os óleos essenciais, eles são muito baratos, muito. Uma gotinha de hortelã-pimenta é 21 centavos. É literalmente centavos por gota. Você pega o vidrinho, vem 300 gotinhas, você divide o valor dele por 300, vai sair 21 centavos. Então, qual é o remédio, né, que você compra com 21 centavos? E sem falar que não tem efeito colateral, tá? Você pode inalar uma gotinha dessa quantas vezes você quiser precisar. Porque eu digo assim, ó, tem grau terapêutico, mas não é remédio. Não é veneno. Então, você pode... Eu uso hortelã-pimenta várias vezes ao dia. No dia que eu precisar, que eu estou ali mais cansada, que eu estou ali, né, não dormi direito, estou precisando de energia, de foco, hortelã-pimenta, tá? E eles são eficazes, né? Porque eles agem a nível celular, eles trazem equilíbrio para todas as nossas áreas, né, do corpo. Então, a Duda já está inalando aí o óleo, talvez seja hortelã-pimenta, não sei, né? Pode ser o adaptivo. Qual é, Duda? Diz aí. Adaptivo é? É, perfeito. Então, gente, é muito simples usar os óleos essenciais, tá? Você vai precisar só criar o hábito de lembrar de usar. Se você não abrir o vidrinho, não vai acontecer milagres, né? Mágicas. E não é usar só uma vez, né? Você vai ter o autoconhecimento, você vai criando autonomia, você vai tendo liberdade, tá ao alcance das suas mãos. As soluções estão ao alcance das suas mãos. Acontece muito que a gente pega, acha que é moda, né? Aí se empolga, compra ali uma farmácia natural, mas deixa ali, guardado. E não dá suporte de prevenir ou de ter realmente bem-estar, né? De cuidar realmente, de ter equilíbrio em algumas áreas da sua saúde, tá? Então, são muito simples. Você tem 3 formas de utilizar os óleos essenciais. A aromática, essa que a Duda fez, ó, inalando na palma da mão, a tópica, como ela está fazendo no Cauã agora, exatamente agora, né? Passando na coluna vertebral, a gente usa muito na coluna vertebral porque tem muitas terminações nervosas, então vai muito rápido para a corrente sanguínea, o óleo essencial, tá? E aí o organismo reconhece as moléculas e vai lá onde está precisando. A gente usa o frankincense, por exemplo, que ele é um imunoestimulante, ele vai lá onde está precisando desfazer a apoptose, né? A forma tópica é maravilhosa para usar em crianças. Inclusive, a gente usa também na solinha dos pés. Cada ponto do pé é associado a uma região, a um órgão, né? E aí o organismo vai se autoequilibrando, vai entrando em homeostase. E a ingestão, né? A gente usa na água para deixar aromatizado nossa água, né? Com gostinho delicioso. Na culinária, ou mesmo para questões físicas, né? Ah, eu estou ali com garganta inflamada, com uma gripe, a gente pode também fazer uma cápsula, né? Pode usar ali os Beatles, a Duda está usando, né? Para fazer uma asepsia. Tem até uma terapia chamada terapia de Karashi, que é um médico, né, doutor Karashi, que ele fala que a bactéria e vírus entra muito pela boca, né? E é verdade. Então, a gente faz essa asepsia da nossa boca com o guarde, que é um óleo que mata todo tipo de bactérias e vírus. É fantástico. A gente começa a tratar ali de prevenir, não esperar a doença chegar, gente. A gente não precisa estar sendo reativo. Vamos mudar o nosso modo de pensar, né? A metanoia, a nossa forma de pensar. Vamos ser proativos, prevenir, né? Então, a gente vai falar aqui, ó, de alguns óleos, os principais, que são mais de 150 óleos catalogados cientificamente.
A do Terra é muito inteligente, muito sábia, né? Os cientistas, eles fizeram alguns blends, né? Alguns mix, porque são patenteados, só existe aqui na do Terra, tá? E esses 12 óleos é a nossa farmacia natural. Mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar. Então, a gente estando equipado, a gente já tem ali soluções ao alcance das nossas mãos para 80% das necessidades da nossa casa. Eu vou começar pelo meu queridinho, né? Que é o Brit. O Brit, ele é o responsável por hoje eu estar aqui falando. Eu era só cliente, né? E hoje a minha virou uma missão, né? De realmente compartilhar, porque as pessoas não sabem que existem essas soluções. Então, eu preciso falar. Eu preciso. Se eu não falo, eu poderia muito bem ficar para mim, né? Eu tô tendo meus benefícios, eu tô tendo realmente um estilo de vida maravilhoso. Eu uso os óleos essenciais de forma preventiva na minha casa. Poderia muito bem ficar para mim, né? Mas eu trouxe para mim um propósito. Quanto mais pessoas eu ajudar a melhorar a saúde, tantas crianças, né? Entra na escola adoece. Né? Tantas crianças começam ali um quadro parece assim uma bola de neve, né? Um quadro gripal, um quadro viral, aí vai dar antibiótico, a criança não fica boa, porque a imunidade fica ruim. O antibiótico mata todas as bactérias do intestino, né? Acaba a imunidade da criança. Então, a gente começa ali a ajudar, né? A criança, no primeiro momento, aquela mãe vai cuidar ali de combater aquele problema, mas depois ela vai só manter, ela vai prevenir. E a criança vai conseguir, realmente. Hoje, meu filho, ele adoece, claro, toda criança adoece, né? Mas ele não fica caído, ele não fica debilitado, ele se recupera rápido, né? E as crianças são aceitam muito bem os óleos essenciais, certo? Então, o Brief, ele é o sinergia da respiração, serve para melhorar abrir as vias aéreas, ele oxigeniza o nosso cérebro, a nossa corrente sanguínea, melhora o VO2. Então, ele vai servir para tosse, para alergia, para gripe, resfriado. Eu viajei agora, esse fim de semana, e normalmente em hotel, né, e coisa assim, fica aquele cheiro de mofo, de guardado, eu pingo no travesseiro, né? É como se fosse um difusor, né, o travesseiro. E aí a criança fica respirando aquilo ali, né, e previne até dela ficar com alergia, tá? O copaíba, ele é um anti-inflamatório natural. O copaíba, ele ajuda nas nossas células, tá? Ele vai ajudar na questão da saúde celular. A gente precisa desinflamar o nosso organismo, até porque a alimentação da gente é altamente inflamatória. Leite, né? Carne vermelha, açúcar, certo? Glúten. Gente, só um minuto, pegar aqui água. Desculpa. Me deu uma... Hoje tudo está acontecendo, né? Mas é assim mesmo. Então, o copaíba, gente, a gente usa para desinflamar o nosso organismo. Às vezes a gente tem uma dor crônica e a gente quer só pensar em quê? Numa anti-inflamatório, só para aquela dor ali, de fora para dentro. Mas de dentro para fora, você está desinflamando? Porque o dor é inflamação. E às vezes eu tenho fibromialgia, neuropatia. Está dando suporte para as células? Essas células estão ficando saudáveis? Ou você está só ali no remédio, só ali no sintoma, né? Então, o copaíba, ele é bom também para a pele, cicatrizante, para mancha, tá? Eu digo que carminativa, ele é bom para o intestino, né? Eu digo que o copaíba, ele é um coringa, multiuso, serve para tudo. Frankincense. Frankincense, ele é um regenerador celular. Eu amo esse, eu sou apaixonada. Tem 2 óleos desse kit que eu não vivo sem, Frankincense e Balance, né? Frankincense é para todos os problemas de pele, ele acalma, ele é um relaxante natural. Eu tenho uma experiência tão legal com Frankincense, eu vinha de São Paulo, e uma bebezinha de 1 ano, né? A mãezinha, os voos são muito apertadinhos, né? Assim, os bancos. Estavam no meio da pandemia. E aí a bebê de 1 ano só chorando, só chorando. Com certeza aquela bebê estava o quê? Precisando de aterramento. Todo mundo precisa de aterramento, precisa estar ali centrado, né? A bebê estava com medo, estava talvez fosse a primeira viagem dela. Aí essa bebê tá me chamando, essa bebê tá me chamando, só para mim, né? E eu criando coragem para me virar falar com a mãe. Eu peguei meu rolão de frankincense, que o rolão já vem diluído, né? Já tá seguro ali para usar em crianças. Aí eu peguei e disse assim, passa aqui atrás da orelhinha dela, né? Aí ela passou, ela fez assim, gente, sério. Ela pegou o rolão e botou o dedinho assim, ó. Porque, pandemia, né? Ela, quem é essa mulher falando isso, não sei o quê.
com medo de passar o óleo, né? Aí eu disse, não pode passar, ela passou. Só assim com o dedo, viu, Duda? Não foi nem o rolô, foi só o dedo na bebezinha. Aí ela foi, sentou, eu voltei, né? A menina em minutos parou de chorar. Eu acho que todo mundo naquele voo disse assim, amém, Senhor. Quando a gente foi pegar a mala, ela disse, moça, o que que tinha ali naquele vidrinho que ela tá dormindo até agora? Aí eu, nossa senhora, porque eu juro como eu fiquei rezando para funcionar, porque ela tinha passado muito pouquinho, sabe? Eu, ai, Senhor, que funcione, que funcione. Gente, ela perguntou o que é que tinha, ela comprou frankincense, ela vinha de férias. Camilinha, uma vez eu fiz isso, mas aí eu já tava rezando para a menina acordar, para a mãe não achar que eu tinha feito alguma coisa. A gente estava no pronto atendimento, foi bem no inicinho também. A gente estava no pronto atendimento do Vila da Serra e não lembro o que tinha acontecido. Deve ser uma dessas viroses malucas. E aí eu estava com o Cauã e tinha uma nenenzinha muito assim, devia ter 1 ano e meio, muito incomodada, irritada, chorando compulsivamente. E aí eu peguei e falei assim, a gente, quando a gente trabalha com isso, quando realmente a gente sente um chamado, né? E aí eu também fiz que nem você, eu tava com o Rolon, e eu falei assim, você não quer. Falei assim com a mãe, eu vi que a mãe estava nervosa, estava demorando muito, a gente estava esperando para ser chamada. Falei, você não quer passar uma lavanda, essa aqui está diluída na solinha dos pés, só para ela acalmar, até vocês serem atendidas? Não vai modificar em nada o procedimento da médica, mas pelo menos vai acalmar um pouquinho. Ou aconteceu, eu passei, né? Eu não, a mãe, eu dei o rolão para ela, a mãe passou, e aí a menina apagou. E aí eu comecei a perceber que todo mundo que estava perto não parava de me olhar, como se diz, gente, o que que essa mulher fez? E eu, assim, doida para a menina acordar, porque eu falei assim, o povo vai achar que eu dopei a menina, o que que eu fiz com a menina, né? Aí depois eu até falei com a mãe, olha, provavelmente ela estava muito irritada, a lavanda calma, relaxa, mas pode ficar tranquila que ela tá bem. Você vai medir a temperatura, vai medir a pressão, você vai ver que tá tudo bem, mas a lavanda realmente relaxa. A mãe, na mesma hora, eu quero isso de qualquer jeito, pelo amor de Deus, você não pode sair daqui sem me falar direito onde que eu compro, o que que eu faço. Eu falei, não, eu vou te dar o contato, você vai fazer o seu pedido. E assim, gente, a gente faz o terra enquanto a gente vive, né? Então, não Verdade. tem como, a gente vê isso, a gente quer ajudar. Uma vez aconteceu também no voo, uma pessoa com síndrome do pânico, não tinha ninguém da área de saúde no dentro do avião, a gente estava voltando de uma convenção, e aí eu peguei e falei assim, olha, eu não sou médica, eu sou nutricionista, trabalho com óleos essenciais, mas eu acabei de vir de uma convenção nos Estados Unidos e lá todos os médicos falaram de óleos essenciais, inclusive para a síndrome do pânico. Então, o marido virou e falou assim: o que é que eu tenho que fazer? Porque não tinha ninguém para acudir a mulher. Então, na hora que eu falei isso, eu estava conversando com a aeromoça. O marido escutou, falou assim: chama essa menina, me ajuda aqui. Tipo assim, não importa quem que você é, mas você tem alguma coisa para me ajudar, me ajuda. E realmente, assim, gente, foi um alívio. Eu lembrei do que o Matt me falou quando eu tive falta de ar. Eu tive falta de ar nos Estados Unidos, e aí o Matt falou: primeiro você vai passar o balance para acalmar. E depois você vai vir com o brief para abrir as vias aéreas e aí você conseguir respirar melhor. Então, é o mesmo raciocínio que a gente fez com a pessoa com síndrome do pânico. Ela precisava primeiro acalmar, para depois ela conseguir inalar alguma coisa, né? E aí foi isso que a gente fez, usou o balance, depois o brief. Que massa, muito massa. Valeu milhões essa dica aí, viu? Então, gente, eu amo frankincense porque eu uso ele todo dia, para prevenir e para melhorar a saúde das minhas células. Radicais livres tá em toda parte, até no ar que a gente respira, né, na poluição. Então, a gente precisa ter algo antioxidante nas nossas células. Então, é o frankincense. Ele faz apoptose, ele mata células danificadas, tá? A gente todo dia, depois do café da manhã, toma ele debaixo da língua, tá? É prático. Quem conhece do Terra, quem é cliente do Terra já faz isso, né? Protocolo Dr. Rio, que é um dos donos da do Terra, né? Não é a Camila que da cabeça dela veio falar isso, não é, tá? E não é porque ele é dono, né? Porque ele é médico e Ele é médico. graduado e PhD em óleos essenciais, em bioquímica, em realmente nesse Exatamente. conhecimento, né? Mas é verdade, ó, depois, eu sempre, desde quando eu me entendo por gente, sempre tive ovário policísticos, né? E depois que eu comecei a tomar o francês,
os meus cistos não aumentaram, pelo contrário, fizeram foi diminuir, e a minha menstruação também se regularizou. Então, é maravilhoso, tá? Ele traz equilíbrio, ele traz homeostase. Então, a gente pensa assim, ó, daqui a 10 anos eu posso prevenir um Alzheimer, eu posso prevenir um câncer, uma leucemia, um Parkinson. Por quê? Porque eu uso o frankincense, né? Ia falar, Duda? E para o ovário policístico, você também tem usado copaíba, né, Camilinha? E DDR Prime. E o DDR Na, Prime, excelente. na semana, eu uso DDR Prime, por conta do fluxo, né? Uhum. Então, gente, tangerina. Tangerina é o óleo da alegria, do bem-estar. Todos os cítricos, eles trazem, né, uma elevação de humor, melhora o nosso bem-estar e também ajuda na produção de serotonina. Primeiro óleo que eu inalo durante o dia, né? A primeira, assim que eu acordo, boto o pé no chão, é tangerina e peppermint, né? Ou cítrico, qualquer outro cítrico, mas o tangerina sempre é um que eu amo demais. Ele me lembra a minha infância, quando eu abro assim, me parece que eu estou abrindo uma tangerina na hora, né? E todos os cítricos, gente, faz um detox do nosso organismo, porque tem uma molécula chamada limoneno, todos os cítricos, tá? Uns têm mais concentração de limoneno, outros têm menos, né? Tangerina é excelente para a saúde do intestino, energiza, traz motivação, até mesmo para as crianças que têm dificuldade para a escola, que têm dificuldade de aceitar as coisas, né? Ele traz coragem, né? Ele traz, assim, energia, tá? Balance. Ai, gente, o Balance, eu sou apaixonada, é o meu óleo, é o Balance, ele me abraça, tá? Ele traz equilíbrio emocional. Não importa se você está deprimido, ou angustiado, ou se você está estressado, eufórico, né? Muito assim, não importa, ele vai te deixar no eixo. Equilíbrio, né? Então, para hiperatividade, para problemas de má circulação, ele é até bom também para a pele, tá? Porque ele tem frankincense, ele tem camomila, óleos que são calmantes e que ajudam também na pele, né? O lavanda é um ansiolítico natural, ajuda a nossa glândula pineal a produzir naturalmente melatonina, tá? Aí ele também vai ajudar em questões de pele, né? Por ter propriedades hidratantes, cicatrizantes, excelente para queimaduras, picada de inseto, né? Eu acho engraçado que uma vez eu estava, como a Duda disse, a gente faz do terra em qualquer lugar, né? Eu estava viajando na Serra do Estevão, é uma serra aqui no interior do Ceará, né? E tinha lá uma filha do juiz, né? Toda picada de muriçoca. E eu disse, Rubens, a gente não vai trabalhar, a gente vai só passear, porque a gente está aqui de férias, a gente trabalhou muito. Ok, quando eu vi a menina toda picada de muriçoca, porque eu sabia que o lavanda ia amenizar e cicatrizar, no outro dia não ia ter mais nada. Eu disse, menina, ó, peguei lá, fui, corri no quarto, fiz um rolãozinho para ela, ó, passa aqui. Ela passou, ela ficou apaixonada, ela disse, eu quero isso aqui. A lavanda cicatriza, é queimadura, você passa, para de doer na hora, porque ela tem propriedades analgésicas, inclusive. Eu lembro quando eu estava no pós-parto da Brígida, né, que o útero vai se contraindo, e vai vindo aquelas cólicas, né? E aí eu passei lavanda na barriga para poder diminuir a cólica. E foi em 5 minutos parou a minha cólica, tá? Então, ansiedade, estresse, gente, é só usar. Se você usar de forma errada, você vai usar pouquinho, com medo, não sei o quê, não vai querer diluir. Não, você tem que ir buscar informações, se empoderar e ter autonomia, né? Vá com fé, use a sua intuição. Qual é o óleo que eu vou usar agora? Tenho vários óleos calmantes aqui, tem o frankincense, tem o copaíba, tem o lavanda, tem o bálsamo. Vai na sua intuição. Qual é que você está precisando agora? Qual é o cheiro? Porque o cheiro também ele é muito particular, né? Amém. Cada um tem o seu, né? Então, a gente precisa entender qual é o cheiro que vai agradar melhor o seu sistema límbico, né? Então, assim, o melaleuca é para todos os problemas de pele, tá? Ele é o de que é o metiolate natural. Ele é adstringente, ele é cicatrizante. Eu uso muito na minha filha, né, para prevenir candidíase, inflamação, infecção. Ele é um antiviral. Ele é um antibiótico de amplo espectro, tá? Ele serve para vírus, todo tipo de vírus. A gente usa para dor de ouvido, melaleuca, para espinha, né, afta. Lemon. Lemon é um outro cítrico. Aí esse lemon é um que todo mês eu compro lemon, porque eu uso muito também. Eu higienizo frutas e vegetais com lemon, eu
faço multiuso de limpeza, eu inalo para ter clareza mental, eu coloco no meu shot todo dia de manhã para fazer aquele detox, né? Porque o nosso organismo, enquanto a gente está dormindo, está produzindo toxinas. Então, quando a gente acorda, a gente precisa purificar o nosso organismo, né? E a gente pode também purificar a nossa casa com os óleos essenciais. Para quê, Camila? Para diminuir carga tóxica. Todos os produtos sintéticos de materiais de limpeza, né? Tem muito conservante, tem muitos produtos químicos que trazem malefícios para nossa saúde, tá? OnGuard. O OnGuard é da proteção, né? Ele mata todo tipo de bactérias, ele melhora a imunidade, garganta inflamada, ele é bom para gripe, ele é bom para a limpeza da casa, né? Você pensar em bactéria e vírus é o OnGuard, porque ele tem 5 óleos essenciais, cravo, canela, alecrim, eucalipto e laranja. São óleos anti-infecciosos. Só um instante, né? pessoal. Assim, a Camila, Só um instante. estava abordando. Pessoal, se alguém tiver pergunta, pode ir colocando no chat aqui que eu vou respondendo para vocês, tá? Se a Camilinha precisar de se ausentar, eu vou respondendo as perguntas para vocês. Podem escrever no chat, tá? Abaixei. A Mayara falou aqui que o frankincense ajuda muito na birra, né? Em casa, muito bom aqui nesse pontozinho aqui, né? No ponto VG20. Camilinha voltou? Voltei, gente, porque eu tive que sair da sala porque estava atrapalhando, porque estava em outra reunião. Então, assim, o OnGuard, ele limpa, né? Ele mata bactérias, vírus, tá? Os Engeste. Ele traz equilíbrio gastrointestinal. Então, você pensa, eu vou só usar em questões quando eu tiver com prisão de ventre, com diarreia. Não, você pode usar preventivamente, porque ele vai ajudar também na questão de prevenção, de absorção. A gente não é só o que a gente come, né? A Duda é Nutri, ela fala aí melhor do que eu, mas assim, a gente é o que a gente absorve. Então, a gente previne ali, a gente começa a cuidar das células do nosso intestino para melhorar a absorção dos nutrientes, né, Duda? A biodisponibilidade dos nutrientes no nosso intestino, né? Pode falar um pouquinho dos Ingeste? Vamos falar assim, inclusive, eu falo que assim, normalmente, por mais que a gente se preocupe com a boa alimentação, muitas vezes o nosso organismo ele está permeável, ele não está com a microbiota intestinal favorável para a gente digerir os alimentos e metabolizar. Então, mesmo os óleos essenciais não tendo vitaminas e minerais, eles vão ajudar a gente a melhorar a absorção dos nutrientes que a gente vai estar consumindo através da alimentação ou mesmo dos suplementos, né? Que é muito importante a gente suplementar, porque hoje o nosso solo, as frutas, as verduras, não têm os mesmos nutrientes de um solo orgânico, um solo que realmente está ali preparado para nutrir o nosso organismo. Então, a gente precisa também suplementar, porque às vezes a gente não consegue comer a quantidade suficiente de vitaminas e minerais que o corpo necessita, né? Só que o que os óleos essenciais fazem? Eles vão aumentar essa absorção e a biodisponibilidade. Então, gente, usem depois das refeições, passa na barriguinha dos filhos, os Engeste, né? Se você já é uma pessoa que tem uma azia, uma queimação, ou tem um intestino muito preso, você pode usar para ajudar a regularizar, tá? Então, pode estar usando também. Os Engeste tem o Peppermint, que está na composição dele, que é um óleo essencial que vai ajudar muito nessa digestão, tá? Então, por isso que ele vai ter outros, ele tem o gengibre, ele tem cardamomo, tem outros óleos essenciais. Tem louro, né? Louro. O louro, né? Que vão estar trabalhando não só para quem tem problemas assim de gases, desconforto abdominal, né? Refluxo, como também ele vai melhorar a absorção, tá?
Eu usei muito Zengest na Brígida, né? O Rubens também usa muito, mas a Brígida, ela teve refluxo. Com 2 meses, ela apresentou refluxo. Eu lembro que o João Pedro, ele usou muito esses coliquides, né? Label, quando ele era bebê. A Brígida nunca usou isso, né? Ela sempre passava, eu sempre passava Zengest, depois da troquinha de fralda, eu passava Zengest com frequência, e ela não evoluiu o refluxo, graças a Deus, né? Peppermint, gente. Peppermint é um óleo que a gente não pode deixar de ter, porque ele vai trazer foco, motivação, energia, é bom para dor de cabeça, ele abre as vias aéreas, todos os óleos que são oriundos de folhas, cuida do sistema respiratório, né? A gente pensa, o que é que as folhas fazem na árvore? É o sistema respiratório da árvore, né? Então, no nosso organismo vai ser do mesmo jeito. Todas as folhas, melaleuca, peppermint, né? Cardamomo, ravensara, todas essas folhas, elas cuidam do nosso sistema respiratório. Eucalipto, né? E então, o peppermint, ele vai te trazer foco, energia, tá? Ele vai tratar muito a questão do intestino, né? O nosso intestino, ele tem, por isso que ele está nos Zengest, né? Tem 500 milhões de neurônios. Nosso cérebro tem 95 milhões de neurônios. Ou seja, nosso intestino é o segundo cérebro, né? Quando a gente está ali com o intestino bem funcionando bem direitinho, a gente consegue produzir hormônios que vão se trazer, né, com os nossos neuroreceptores, vão até o nosso cérebro e a gente consegue manter uma saúde emocional. Agora, se a gente está com o nosso intestino totalmente desregulado, também a gente vai ter deficiência, né? E vai ter problemas, seja de ansiedade, seja de insônia, até mesmo pânico, fobia, essas coisas, porque vai desregular todo o nosso intestino, tá? E o Deep Blue, gente, Deep Blue é um mix voltado para a dor. Né? Ele tem aqui, em dos componentes do Deep Blue, ele tem óleos raríssimos, como o Blue Intense, né? O Blue Intense é um óleo raríssimo, mas ele tem o Wintergreen. Vocês sabem aquele salompas, né? Salompas, ele tem uma substância que se chama acetato de metila, que está no Wintergreen, né? Então, são óleos voltados para a dor, camomila, Blue Intense, tanaceto azul, o Deep Blue tem Wintergreen, né? São óleos voltados para Helichrysum, que é maravilhoso também para dor, voltados para dor. E aí qualquer dor, gente, dor até emocional, né, Duda? Mas dor óssea, dor muscular, eu lembro que eu tive dor do nervo ciático na gravidez da Brígida. Pisava no chão, era aquela dor bem fininha na bacia, horrível. Foi Deep Blue que me deu suporte, tá? Então, gente, quem que nunca teve dor? Quem que não precisa cuidar da saúde celular? Quem que não precisa ter um equilíbrio emocional? Quem que não precisa cuidar do intestino, né? Então, a gente pensa aqui nessa farmacinha, mas de forma proativa, preventiva. A gente tem dois caminhos, né? Como já dizia o doutor Barak, né? Que ele é um médico naturalista. Ou você vai prevenir ou você vai remediar. Né? E às vezes o preço de remediar, você tem que parar de trabalhar, você tem que ir para o hospital, você tem que se submeter a vários exames. Então, às vezes é um preço até mais caro do que você prevenir, tá? Então, esses 12 óleos, eles vão cuidar aqui, né, de 80%, é um estilo de vida. Vai cuidar da sua ansiedade, do estresse, do insônia, de dores, imunidade, tá? A gente pode cuidar do nosso corpo e da nossa mente com essa farmacinha natural. O difusor é nosso terapeuta pessoal, né? Ele trabalha ali enquanto a gente está trabalhando, dormindo, ele está ali agindo. E eu não mudei aqui, né? Eu não mudei aqui ainda mas assim, falando, né, dos olhos, né? A gente tem uns kits já prontos. Você pode escolher. Você tem duas formas de entrar como cliente. Você pode comprar no varejo. Você fala para a pessoa que lhe convidou, eu quero 1 óleo, 2 óleos para me experimentar, estou precisando para isso, você compra no varejo diretamente do consultor, ou você pode já se tornar um cliente preferencial, porque a do Terra é uma loja online, é um site. Quando você compra diretamente desse site, a do Terra paga um consultor de bem-estar para te acompanhar, para te dar suporte, orientação, tá? Então, você tem um grupo de WhatsApp, né, que você vai ter a suporte lá nesse grupo, qualquer dúvida, você pode colocar lá, você pode também compartilhar suas experiências, você vai ter acesso às educações continuadas, tá? Tudo nesse grupo de suporte.
E aí você pode escolher uma farmacinha, né? Temos várias, temos mais, são 4, né? A outra eu não coloquei aqui porque é mais voltado para massagens, né? O kit aromatante. Mas tem essa aqui, ó, soluções naturais, que vem todos os produtos, shampoo, condicionador, óleo de coco, que é especial, né? Ele é fracionado, ele não tem gordura, o ácido graxo dele é pequeno, então a absorção é rápida, não tem cheiro, para fazer diluição é melhor. Ômega 3, complexo vitamínico, que são os suplementos que a gente precisa, qualquer ser humano que queira ter saúde, que queira prevenir doenças, tem que tomar ômega 3. Tem que tomar ômega 3, né? Deep Blue, pasta, creme dental, hidratante. Esse kit é o mais completo, tá? E você ainda entra no plano de fidelidade acumulando 15% de cashback. E ainda ganha 100 pontos grátis. No mês seguinte, você já tem 100 pontos para trocar por produtos, né? Esse kit, ele é de 5.127 por apenas 2.990. Você vai ter uma economia aí de R$ 2.137. Ou seja, se você já quer ter o estilo de vida, né? Esse é o kit, né? Para mudar aí a sua vida literalmente. Agora a gente também tem um kit essencial para o lar. São os 12 principais óleos que eu falei para vocês, de 15 ml. São 300 gotinhas. Você vai cuidar da família inteira. Por que que esse kit é interessante? Por que que o nome dele é essencial para o lar? Porque são 15 ml. Você dá para todo mundo da sua casa usar, né? E não vai acabar tão rápido, tá? O de 5 ml são 100 gotinhas. Ai, Camila, eu quero o de 5 ml, são 100 gotinhas. Então, ele é de 920 por 690, tá? Você, mais 32 do frete, fica 722, dividir em até 3 vezes sem juros, tá certo? Então, aí a escolha é sua, você que vai ver qual é a opção que dá no seu bolso, e você vai procurar o consultor de bem-estar e vai dizer, eu quero ter o estilo de vida, eu quero realmente mudar, porque já faz 3 anos que eu não uso remédio, gente, né? Não porque eu não quero, né? Porque eu não preciso, não, é porque realmente a gente fez uma mudança de estilo de vida, a gente só usa soluções naturais, tá? Então, você que decide. Se você quer comprar no varejo, se você quer ter economia, né? Que aí você compra com 25% de desconto, ainda volta para você pontos para trocar por produtos grátis. Ou se você quer fazer um negócio, eu vou falar para vocês um pouquinho do negócio, né? Eu entrei como cliente. Só Oi, antes amor. de você falar, isso é tão importante, né? A gente estava até conversando sobre isso, porque aqui em BH está uma virose muito grande, e aí o Cauã teve uma febre acima de 40. Então, fala assim: por mais que a gente controle, a gente é mãe, a gente também não vai deixar o nosso filho passar de uma febre muito alta. E aí a gente teve no pronto atendimento. E aí eu conversando com a pediatra, ela falou assim: tá assustador, porque tem crianças que estão tendo sintomas de diarreia, conjuntivite, febres muito altas, de 5 a 7 dias. Então, assim, o Cauã teve 2 dias seguidos de febre, a gente realmente resolveu. A gente estava controlando, mas quando a febre aumentou para 40, eu falei, eu também não tinha remédio. Eu falei, não, vamos olhar, porque aí ela já vai saber o que dá, se é garganta, se não é, porque ele não estava com sintomas nenhum. A única coisa que ele tinha era dor de cabeça muito forte. Então, a gente resolveu ir. E é impressionante, assim, pelos sintomas dos coleguinhas, porque a sala dele praticamente toda pegou, aliás, ele pegou de alguém da sala, né? Teve coleguinhas com diarreia, com vômito, muitos com sintomas assim, de febre alta, mas com dor de garganta, com placa, e ele ficou só com a dor de cabeça forte, mas o corpo dolorido e tudo, né? Então, tem horas que a gente precisa do diagnóstico do médico. E se precisar, como a febre estava muito alta, ele teve que tomar aquela injeção com o remédio, com analgésico ali para baixar a febre, porque a febre estava muito alta. Então, gente, tem horas que a gente vai precisar sim, né? Mas se a gente puder controlar, igual a gente veio controlando, e mantendo a febre não tinha chegado a aumentar dessa forma. Então, são recursos que a gente tem. Eu falo que a aromaterapia, os óleos essenciais, é uma ferramenta de empoderamento, né? Mas nada vai substituir um diagnóstico médico, né? Então, conta aí pra gente como que você viu a virada de chave para empreender. Gente, vou falar um pouquinho da visão que eu tive, né? Mudou a minha chave quando eu fui para a convenção. Eu sempre fui curiosa, né? E eu fui para a convenção como cliente para aprender mesmo, para saber o que era do terra, o
que era isso, né? Eu tinha muito, assim, medo, né? E aí eu realmente mudei, assim, a minha mente, porque quando eu cheguei lá e vi que é uma empresa que tem 7 donos, que na razão social, né, eles têm um contrato que lá tem uma cláusula que se um deles comete adultério, eles perdem tudo, né? Além deles sair da sociedade, sabia, Duda, disso? Além deles saírem da sociedade, eles perdem tudo, né? Então, eu vi que era uma empresa séria. A Duterra ela já é uma empresa que foi fundada em 2008, né, nos Estados Unidos. Aqui a sede, ó, lá em Utah, né? Meu sonho, eu vou ver próximo ano de Deus. Esse ano eu só não fui porque eu não tinha visto. Eu ganhei a viagem, não fui, mas vai pro próximo ano, se Deus quiser, né? E a gente também tem uma sede aqui em São Paulo, né? E nessa sede de São Paulo já foi mudada 3 vezes por conta do crescimento, né? Antes era lá no Brooklyn, depois foi aqui no, né? Agora está no Alphaville, depois foi no Barueri, né? E agora está no Alphaville. Então, a gente começou vai vir a fábrica, né? Do Terra, já está em 120 mercados. Ela é uma empresa, gente, que ela tem capacidade de ter milhares de lojas. Milhares. Só por que que ela não tem? Porque ela quer que a gente faça esse trabalho, né? A propaganda boca a boca. Ela não faz propaganda em televisão, em massa, porque, primeiro, né, é um custo grande e a gente não consegue ter esse controle de acompanhar, né? Porque fala de saúde, tem que ter uma responsabilidade com as pessoas, tá? Então, ela é líder mundial dos óleos essenciais, é os óleos que realmente são os mais puros, os mais testados, né? Ela tem, inclusive, um protocolo, né, que é o CPTG, que garante que só tem óleo essencial dentro desse vidrinho. A nossa retenção é 68%. Gente, você sabe o que é isso? 68%. A cada 10 clientes, 6 compram no mês seguinte, né? Eu tinha uma loja, lá era 23% a retenção, né? Quando eu entrei para a Duterc, eu olhei isso aqui, nossa, realmente tem algo aqui que é importante. Primeiro que é um produto de primeira utilidade. Saúde, todo mundo prioriza, né? Todo mundo precisa ter todo dia saúde. Se eu não cuidar da saúde, eu vou ter que cuidar da doença. E aí a gente começou a entender que agora é uma tendência, né? As pessoas estão começando a fazer aquele caminho reverso. Pode prestar atenção, todo mundo está agora descascando mais, desembalando menos, né? Fazendo aqui, como é esse caminho reverso que eu falo? Vivendo que nem os nossos avós, nossos tataravós, vivendo mais natural. Quanto mais natural, melhor, né? Então é isso que do Terra, só que eu digo que a gente tem aqui, ó, uma tecnologia, né? Porque no lugar de eu fazer um chá de eucalipto, que fica bem diluído, eu pego uma gota do eucalipto e boto ali na banheira. É muito mais prático, e muito mais barato, e muito mais eficiente, né? Então, a gente começa a fazer esse caminho reverso, de viver um estilo de vida natural, tá? Então, os óleos são excelentes, produto de primeira utilidade, a gente está em plena expansão, né, de mercado, e aí, para você fazer um negócio, você tem um tempo de retorno, né? Lá na loja, a gente já estava 3 anos e meio na loja, e a gente ainda não estava nesse tempo de retorno. Quando a gente veio a pandemia, muita gente fechou, né, na pandemia, e aí a gente chegou e percebeu assim, não, vamos tomar uma decisão. O que é que eu estou fazendo aqui? Porque a gente está só investindo, só investindo, só investindo, não está retornando. E enquanto nesse paralelo, eu dentro de casa, grávida, né, fazendo terra dentro de casa, e o Rubens vendo a gente crescendo, então ele começou a querer saber o que era aquilo ali, né? Que negócio era esse? Que eu comecei sem nenhum tostão, entre aspas, porque eu tinha já meu kit, né? Já tinha feito meu investimento como cliente, que o investimento inicial é baixo. Qual é o investimento? É o seu kit, sua farmacinha, para você usar na sua casa, na sua família. E eu comecei sem nenhum tostão e eu depois cresci, né? E aí o Rubens quis saber. Aí foi quando ele viu, que no começo ele nem acreditava em óleo, né? Ele começou a usar e ele começou a ver experiências dele, né? Ele tinha problema de respiração, de azia. Então, o plano de negócio da Terra, ele traz liberdades. O que é essas liberdades, né? Contar bem rapidinho essa historinha aqui, ó. Esse cara, ele ganhava a vida carregando balde. Todo dia ele ia numa aldeia e abastecia uma cidade com vários baldes. Se ele quisesse ganhar mais, ele tinha que carregar mais balde, né? Ele tinha que fazer mais horas para carregar mais balde. Aí ele pensou, no dia que eu não vier, que eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro. No dia que eu estiver doente, eu não vou ter dinheiro. No dia que eu
estiver cansado, quiser me aposentar, vai estar ali sempre ali, né? Naquela mesmice, eu não vou ter uma liberdade financeira, eu não vou poder usufruir, não vou poder viver os meus sonhos, realizar os meus sonhos. Então ele pensou, ele teve uma ideia genial. O que que ele pensou? Ó, no meu tempo livre, no começo, no meu tempo livre, eu vou fazer como se fosse uma hora extra, né? Mas é uma hora extra para ele, não para o chefe dele, porque quando a gente trabalha para os outros, a gente constrói o sonho dos outros, né? Eu vou fazer uma adutora. Eu vou pegar um pedacinho do cano e todo dia, no meu tempo livre, eu vou construindo essa adutora, colocando ali. Uma hora esse cano vai chegar na cidade. Não foi eu que construí? Eu vou ligar a torneira e essa água vai jorrar, eu vou abastecer a cidade. Foi eu que construí, essa renda vai entrar para mim, vai ser minha. Então, aqui na do Terra é a mesma coisa. Você pode fazer do jeito que você quiser, né? Qual é o meu nicho? Qual é o meu mercado? Você vai decidir. Do Terra, ela não obriga ninguém a nada, né? Ai, qual é o meu limite? Quanto é que eu tenho que ganhar? Não, é você que tem que dizer qual é o seu sonho, o que é que você quer, a sua meta, como é que você quer. É você que vai dizer, você é dono do seu próprio negócio, né? Você vai fazer no seu tempo parcial, você não precisa deixar de fazer o que você faz hoje. Você vai ajudar pessoas, né? Se você gosta de ajudar pessoas, aqui é o lugar. Ajudar a melhorar a saúde física, saúde financeira, saúde emocional, aqui é o lugar, né? Aí você vai construir essa renda residual, porque quando a gente fala essa água que vai jorrar, é uma renda residual. Ele não precisa mais carregar balde, ele não precisa mais ir na fonte. A adutora já está lá construída. Então, essa renda vai jorrar, vai entrar, né? E aí as liberdades, quais são? Tem liberdade geográfica. É um site do Terra, um site. A gente está aqui, ó. Duda está em Minas Gerais, é Duda? Eu estou em Fortaleza. Foi em Belo Horizonte. Ai, Belo Horizonte. Pronto, a gente está aqui, ó, liberdade geográfica. A gente não está no mesmo local, né? Então, você pode estar em qualquer canto. Você pode estar em qualquer canto e você vai estar ali fazendo do terra, tá? Você vai ter uma liberdade de tempo, porque você vai construir o seu horário. Você vai se organizar e vai determinar quando que você vai fazer as atividades, né? Que já está tudo pronto. O sucesso, ele é simples, tá? Já está tudo pronto. Use o produto, seja produto do produto, compartilhe e ensine outras pessoas, né? E você vai construir a sua liberdade financeira, você vai ter essa renda. No começo é uma renda extra, né, Duda? No começo é só uma renda extra. Depois ela se torna uma renda extraordinária, né? Que eu já sou Silvia, né, na Duter, mas para mim, na minha realidade, gente, para mim já é extraordinário, né, o meu rendimento de Silvia. E olha que eu tô só no começo, né? E aí, ó, quando chegar a fábrica, no próximo ano, que já está em construção, aí é que vai ter realmente um boom, né? Assim, todo mundo vai olhar para a Duterra, porque todo mundo, a Duterra está investindo 500 milhões. Hoje mesmo, a Duda mostrou lá no nosso grupo, né, que chegou o aromaterapeuta mais renomado do Brasil. Ele já entrou para a Duterra, né, para fazer o negócio. Então, todo mundo daqui a pouco conhece Duterra. Se não entrar por mim, vai entrar por você, pela Duda, por outra pessoa, né? Então, a pergunta é o seguinte: a gente tem capacidade, foi feito um estudo, né, geográfico, que a gente tem capacidade para 12 mil diamonds. A gente atualmente tem 135 aproximadamente. A pergunta é a seguinte: um desses diamonds vai ser você, vai ser eu, né? A pergunta é essa. Porque a Duterra está em crescimento, ó. Em 2022, a tendência é que ela fature esse ano, nos 4 primeiros anos no Brasil, né, 1 bilhão de reais. No próximo ano, 1 bilhão líquido, certo? E em 2025 ela vai quintuplicar. Ela vai ter 1 bilhão de dólares de faturamento. E aí teremos 12 mil diamonds, né, em 2025. Eu serei um. E o meu diamond é no próximo ano, tá? É no próximo ano. E quando a gente fala assim, público, né, a gente se compromete. Então, eu estou me comprometendo aqui, tá, gente? E o plano de negócio, gente, ele é muito sólido. Ele está há 14 anos, ele nunca mudou. Ele nunca mudou, né? Esse plano é muito meritocracia, né? Dá exemplo. Camila, eu entrei agora. Eu posso passar de você? Pode. Se você trabalhar mais ou de forma mais estratégica, você pode ter um resultado melhor do que o meu. Não tem isso, né?
não é engessado, tá? A gente tem 4 formas de ganho, essas formas são somadas, tá? São pagas mensalmente em dinheiro e são somadas, né? Então, o bônus de início rápido é aquele bônus para você ver dinheiro logo, né? Para você cadastrou acima de 100 pontos, você já recebe, e esse bônus é pago até a terceira geração, né? Você, primeiro, segundo, terceiro nível. 20%, 10% e 5% nos primeiros 60 dias de tudo que a pessoa comprou. O outro bônus é o bônus estrutural, o bônus poder dos 3. Você tem você mais 3 parceiros fazendo 150 pontos, no total é 600 pontos de volume. Você tem R$ 250. É só uma comissão, como se a pessoa, né, fazendo o deverzinho de casa. Qual é o deverzinho de casa do consultor? Uma loja. O que é que uma loja precisa? Um capital de giro, né? Qual é o deverzinho de casa? É realmente se manter ativo. Então, pelo consultor estar mantendo a sua empresa ativa, você ganhou R$ 250. Quando você ajuda essas outras pessoas a também ganhar, você, no seu segundo nível, você ganha 1.250, no seu terceiro nível, ganha 7.500. É muita informação, gente, eu estou falando bem pincelado, mas vocês vão aprendendo depois, só para vocês entenderem que são 4 bônus, né? Se tiver dúvida, pode perguntar. No bônus Unilevel, passou os primeiros 60 dias, que é o bônus poder de início rápido, você vai receber no Unilevel, que aí é um bônus residual. Lembra da adutora que eu falei? Que vai jorrar água? Pronto, é esse bônus aqui. Se você entender esse bônus, você entendeu que aqui é a sua aposentadoria. Esse bônus, ele é progressão geométrica, né? Vamos supor que no seu primeiro nível você tem 3 pessoas. Essas 3 pessoas cada um tem 3, aí fica 9. Cada uma dessas 3 tem 3, fica 27. 3, cada um dos seus 27 tem 3. Aí, essas pessoas, necessariamente foi você que cadastrou? Não, né? Cadastro, indicação de outras pessoas, tá? Você pode receber até o 7º nível. No primeiro nível, você recebe 2%, porque você tem poucas pessoas. Nos seus últimos níveis, né, você vai receber 7% no seu 7º nível, porque você tem mais pessoas. É a única empresa que eu conheço de multinível que vai te pagar mais na profundidade, tá? Normalmente eles pagam mais no começo, que tem poucas pessoas. E aí, a partir de Premier, que você já tem um cargo de liderança dentro da empresa, você já tem participação de lucros. Do Terra, ela pega 7%, né, de uma piscina, vamos supor que qual é a piscina? Né, os líderes globais. Ela pega 7% do lucro global e divide entre os líderes globais. Então, é um percentual para cada cargo. É aproximadamente R$ 800 para um Premier, 1.200 para um Silver, né? E aí cada cargo recebe um percentual, de acordo com o seu nível de liderança. Quanto maior o seu cargo, maior é o seu nível de liderança, tá? Então, é participação de lucros, que o meu marido, que trabalhava no banco, recebia uma vez por ano. Na do Terra, a gente recebe todo mês, né? Então, é fantástico esse plano de negócio, é muito inteligente, né? É muito sólido. Então, é começar agora, né? A gente tem um método, a gente já tem estratégias, a gente tem o nosso apoio, nossas mentorias, só depende de você. E depende do seu sonho, né? Você tem que ter um sonho, um porquê forte. Aonde que você quer chegar? Qual o impacto que vai interferir na sua vida? Ah, eu quero uma renda residual, eu quero uma renda extra, eu quero viajar. Não importa qual é o seu sonho. Eu quero fazer doações, filantropias, eu quero ter o tempo livre, passar mais tempo com meus filhos, né? Você pode realizar os seus sonhos aqui do Terra, né? É uma ferramenta que vai potencializar qualquer profissão, vai potencializar qualquer pessoa, qualquer resultado, né? Então, aí a gente também pergunta, né? Se você pode agora pensar em começar um negócio, construir, é uma construção da adutora, lembra da adutora? Você vai construir o seu próprio negócio, né? Com o apoio da gente, né, Duda? Não é à toa que a gente está aqui fazendo 10 horas da noite, 9 horas, fazendo uma aula para as pessoas que são convidadas, né? Eita, 21 mensagens. Vamos lá. Vamos ver as perguntas. Enquanto você vai vendo as mensagens aí, sempre a gente lembra, né, que às vezes você está assistindo essa gravação, ou se você está aqui hoje a convite de alguém que te mandou o link, que falou a importância de estar aqui, é porque essa pessoa realmente ela quer cuidar de você, quer cuidar da sua saúde, ela vai ser o seu consultor, e você vai estar acolhido numa equipe maior aqui, né, onde que a gente vai dando suporte, onde tem os grupos de WhatsApp, onde a gente faz as aulas. Inclusive amanhã, tá? Amanhã a gente tem o Diamond Pro às 14 horas
E temos uma aula muito especial para as pessoas que fizeram o LRP de 100 pontos, né? O que é o LRP? É o programa de fidelidade que a gente vai acumulando pontos e troca por produto. As pessoas que fizeram o LRP de 125 pontos ganham todos os meses, né? Se ela faz a programação dela e faz um pedido antes do dia 20, antes do dia 15, ela ganha o produto do mês, que esse mês é o Stronger, né? Que é o blend da imunidade para as crianças, que é o blend que vem no Kit Kids. Então, se você não fez o seu RLP ainda, aproveite que amanhã a gente vai ter uma aula muito especial com os olhos que não estão no kit. Essa aula a gente convida especialistas para falar do assunto e a gente vai trazer olhos para o metabolismo, para a parte endócrina, a gente vai trazer olhos que vocês vão complementar aí a caixinha de vocês, né? Falo que essa coleção, essa preciosidade a gente vai fazendo e a gente vai tendo sempre, quanto mais intimidade a gente vai tendo com os olhos, mais a gente vai ter oportunidade de cuidar de outras questões da saúde que a princípio, foram trabalhados nos pilares de saúde, que foram os olhos que a Camila trouxe para a gente. E aos poucos a gente vai tratando outras situações emocionais, né, metabólicas, hormonais, e amanhã a gente vai estar trazendo essas novidades para vocês às 20 horas. Então, amanhã a gente não tem apresentação para convidados, porém, se você é convidado e fizer seu pedido hoje, amanhã você também pode participar desse momento com a gente, né? Então, aproveite, fale com o consultor que te mandou, olha, acabei de assistir a apresentação com a Camila, eu quero fazer meu cadastro, eu quero escolher meu kit, eu quero escolher meus olhos, eu quero participar da aula amanhã. Então, vai ser muito especial. Então, amanhã, às 14, a gente tem o Diamond Pro, que é um treinamento de liderança, e às 20 horas a gente vai ter a aula do Clube LRP. Combinado? Quer tirar as dúvidas aí, Camilinha? Tem alguma coisa que você para responder? Tem alguém? Heloísa, ó, nosso difusor pessoal, nosso terapeuta pessoal, pode adotar, viu, Heloísa? Porque é mesmo, viu? Use todo dia para você ver como você vai ter resultado. É verdade. Mais alguém? Gente, tem alguma pergunta? Acho que você foi respondendo ao longo da apresentação, Acho que foi. né? Acho que foi. Então, gente, seja muito Gisele bem-vindos. entrou na aula agora. Gisele, tem alguma dúvida? Aproveite para compartilhar. A gente, na quarta-feira, volta às 14 às 20 horas, né? E a maratona continua. E aproveite, gente. Eu falo que ter vindo o aromaterapeuta como André Ferraz vai ser bom para todo mundo. É isso que eu estava falando com a Camila. André Ferraz realmente é uma referência no mundo da aromaterapia. E agora ele está com a gente, faz parte da equipe da Duterra, né? Então, vai ser um benefício para todos nós. E a gente vai ter muito que aprender também com ele. E é isso. Então, simbora, né, Camilinha? Vamos compartilhar. O mundo dos óleos essenciais. Sejam todos bem-vindos, tá? É e pode ter verdade. certeza que você vai ter seu apoio. Agora sim, gente, se interessem, busquem. Eu digo muito assim, ó, liberdade. A nossa saúde é uma liberdade, depende da gente, né? A gente tem que buscar. Quando eu busquei de verdade informações, tinha pessoas ali abertas para me ajudar. Principalmente a nossa linha ascendente, né? Nossa linha ascendente realmente quer sempre nos ajudar. Mas a gente precisa mostrar que a gente quer ser ajudado, né? Mostrar realmente interesse e estar disposto a fazer. Porque às vezes a gente vem só por curiosidade, fazendo, né? E não, gente, não é assim. A gente tem que entrar de forma certa, né? De forma profissional, buscando realmente ajudar pessoas, tá? Então é sobre isso, né? Sobre ajudar pessoas. Então, muito obrigada, gente. Boa noite. Espero ter ajudado aqui um pouquinho, né? Vocês, com o meu conhecimento. Agora, Duda, também gratidão pelo espaço, né? Por poder compartilhar também minha experiência. E Muito conte sempre bom. comigo, pessoal. Conte sempre comigo, pessoal da minha equipe, né? Estou aqui para dar suporte. É isso. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos. Ligue, chama o consultor aí que te mandou a apresentação, tire as dúvidas, vão fazer o fechamento e sejam muito bem-vindos. Vocês vão ser muito acolhidos pela gente. E gratidão, Camilinha, sua história é inspiradora. Eu tenho certeza que várias mães se identificaram com a sua história.
E vamos fazer parte desse movimento que é muito gostoso. E a gente faz o Terra enquanto a gente vive. Então, sejam Verdade. bem-vindos. Vocês não precisam parar nada da vida de vocês. É só realmente não ser omisso, né? Eu falo que não falar de óleos essenciais é omitir socorro. E você pode ser resposta de oração na vida de alguém que, de repente, só precisa que você fale. Existe uma solução para o que você está passando. Não é isso? É verdade. Então, Vamos que vamos. beijo, beijo. Até mais. Daqui a pouco eu já subo lá no YouTube. Todas as aulas estão ficando salvas lá. Combinado, gente? Um beijo grande. Boa noite a todos. Até mais.